Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo é um vídeo para você que já procurou outros vídeos aqui, possivelmente sobre a RLS, mas não conseguiu resolver o seu problema. Então, aqui talvez esteja a solução para o que você procura. Esse foi um case que eu montei a partir da dúvida dos nossos seguidores, da seguidora Ana Siqueira, que está no nosso grupo do Telegram, e ela não tinha encontrado ainda uma solução para um problema que já já eu vou te mostrar aqui no nosso case. Se você está aqui procurando um assunto referente ao que eu acabei de te explicar, clica aqui em seguir esse canal porque tem muito mais conteúdo, vai na descrição desse vídeo e também participa do nosso grupo do Telegram. Agora sim, vamos lá, vamos ao nosso case. Bom, basicamente, o que a Ana precisa? Ela tem 3 tabelas no modelo dela. Ela tem uma tabela de usuários, onde eu tenho e-mail, cargo, unidade regional. Ela tem uma tabela de unidade, onde tem a unidade, a região e o ID da unidade. E ela também tem uma tabela de receita, onde ela tem unidade, região, produto e receita. Basicamente, o que ela quer? Ela quer que os usuários dela vejam a unidade ou a região a partir do cargo que eles têm. Tá? Então, por exemplo, o CEO tem que ver todas as unidades, tá? Ou todas as regiões. Um gerente regional tem que ver as unidades apenas da região que ele é o gerente. Um gerente de unidade tem que ver apenas a unidade em que ele é gerente, apenas aquela que ele compete, ok? Então, RLS, ou Real Live Security, é uma função que a gente tem aqui, que utiliza no fundo dela o DAX, para que seja aplicado um filtro assim que você acessa esse report, esse dashboard, enfim, essa solução que você está construindo aqui dentro do Power BI. Tudo que está por trás dele é DAX, então é por aí que a gente vai achar a solução. Qual a solução que geralmente o pessoal dá para isso aqui? Né? Fala assim, Rui, é mais fácil você replicar as linhas, o CEO tem que ter todas as linhas ali de todas as unidades. Só que são mais de 400 unidades, segundo a Ana, e mais de 22 regionais. É um trabalho que você vai ter que fazer primeiro de forma mais manual e depois também você vai sofrer com atualizações disso. Né? Então entrou mais uma unidade, você vai ter que entrar aqui nessa tabela, colocar essa unidade para o CEO. Não é tão inteligente assim essa solução. Então a solução que eu vou propor para vocês envolve DAX e você não precisa mexer na sua tabela. Como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir o DAX Studio porque construir isso dentro do DAX Studio visualmente é melhor para você que está aprendendo, porque você vai conseguir visualizar as funções, né, visualizar os argumentos das funções. Isso é melhor do que você construir aqui direto na função RLS, que eu vou mostrar para você como é que ficaria. Aqui ficaria basicamente você escrever todo o DAX como se fosse um bloco de notas. Então você tem que ter um domínio muito grande do DAX para você escrever aqui direto. O meu conselho é, escreva primeiro no DAX Studio. Então, não entendeu nada do que eu falei? Segue os meus passos aqui, que você vai conseguir no final. Basicamente, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na página inicial, vou voltar aqui no relatório, tá? Aqui, geralmente, é o nosso ponto de partida. O que eu tenho que... Aonde eu tenho que clicar, Rui? Eu vou clicar aqui na guia Modelagem e vou clicar aqui Gerenciar Funções, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um botão Criar. Então, vamos criar mais uma função, vou chamar ela de RLS, underline cargo, beleza? E qual é a tabela que eu vou executar esse RLS, esse filtro? Vai ser na D unidade. Rui, poderia ser na F receita, na minha tabela fato? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Eu vou colocar aqui na D unidade que automaticamente, quando executar esse filtro na D unidade, ele também já executa esse filtro na F receita. Por quê? Porque na modelagem eu tenho uma unidade ligada a uma tabela fato. Minha D unidade dimensional está ligada à tabela fato. Se o seu modelo tiver também no Star Schema, modelo certinho, você não vai ter problema com isso, ok? Rui, meu modelo é um tabelão. Aí você só vai ter uma tabela, não vai ter nem escolha de tabelas para fazer aqui, ok? Mas eu tenho que pensar aqui no meu modelo nesse momento. Meu modelo, eu vou filtrar a D unidade. Clico na D unidade e eu começaria a escrever esse código aqui e colocaria ele aqui para vocês. Mas vou escrever no DAX Studio, então vou voltar para o DAX Studio e vou começar a escrever. O que eu preciso saber aqui? Primeiro, eu preciso saber qual é o cargo dessa pessoa que está logada, né? Para eu saber qual é a região dela, qual é a unidade dela. Se for um CEO, vê tudo. Se for, sei lá, um regional, vai ver a região dela. Então, primeiro eu preciso descobrir o cargo. Como é que eu descubro o cargo? Eu vou colocar assim, ó, var cargo, declarei uma variável chamada cargo, tá? Vou dar um Shift Enter, só para organizar meu código. Vou colocar aqui um calculate. Shift Enter. Vou colocar aqui a função max, tá? A função max. E vou puxar a nossa DUser.
e vou puxar aqui justamente o cargo, tá? Bom, vírgula, vou voltar no nosso Power BI. Rui, por que você está fazendo uma função máximo da DUser cargo, né? Vou salvar isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Rui, por que você está vindo aqui na DUser e está pegando o máximo da cargo, né? Ele, na verdade, vai te trazer aí meio que... O que ele vai trazer, né? Ele vai trazer aí meio que por ordem alfabética, talvez. Não faz sentido você fazer isso, Rui. Faz, se você prestar atenção no próximo argumento que eu vou fazer. Qual é o próximo argumento que eu vou trazer aqui? Né? O filtro. Eu vou vir aqui, vou filtrar esse e-mail apenas para o e-mail de quem está logado. No meu caso, Rui. Então vai sobrar uma linha. Qual é o máximo desse cargo CEO? O próprio CEO. Então max tanto faz. É só porque eu preciso de uma função agregadora ali dentro do primeiro argumento da calculate. Então eu puxei a max, mas poderia ser até outra, ok? Então, beleza. Rui, qual é esse filtro que você vai fazer aqui? É um filtro muito simples. Eu vou pegar a DUser também, tá? Mas antes disso, eu vou pegar aqui até para escrever de uma forma mais bonitinha, vou colocar uma filter aqui, tá? Filter. Aí eu vou usar a tabela DUser, vou pegar o e-mail e, na verdade, DUser pode deixar até a tabela aqui. Mas vou pegar aqui o e-mail, DUser e-mail, vai ser igual a user principal name. Essa função é uma das funções meio que obrigatórias para quando você está trabalhando com RLS, e ela retorna justamente qual e-mail da pessoa que está usando o relatório naquele momento, de quem está logado. Então, eu estou indo lá na minha tabela e justamente filtrando, fazendo aquele filtro que eu acabei de mostrar para você. Beleza. Com isso eu tenho um cargo. Agora ficou fácil. Agora eu vou copiar essa lógica que eu construí e vou fazer ela para descobrir qual a região. Só tenho que alterar aqui, ao invés do cargo, a regional, né? E vou fazer a mesma coisa, var unidade. Só trocando o cargo por unidade. Então agora eu tenho o cargo de quem está logado, a região de quem está logada e a unidade de quem está logado. O que eu preciso fazer? Eu preciso declarar uma variável com a regra que eu quero de RLS. Lembrando que essa regra, o resultado dela sempre tem que ser true ou false. Tá? Então o resultado do filtro que ele vai aplicar tem que ser true ou false. Basicamente isso. Então eu vou usar uma função aqui que é um pouquinho melhor do que a função if, que é a função switch. E os argumentos dela são basicamente assim. A expressão que você vai avaliar, o valor, que é o resultado dessa expressão, e caso esse valor seja atingido por essa expressão, o que ela tem que retornar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui justamente o cargo, que é a minha variável que eu declarei lá em cima. Se esse cargo for CEO, ele tem que trazer o quê? Ele não tem que aplicar filtro nenhum, então eu não vou nem me dar o trabalho de colocar um filtro aqui em uma coluna. Eu vou colocar simplesmente true, ok? Quer dizer o seguinte, irmão, vai na fé, não filtra nada não, tá tudo certo, a tabela inteira esse cara pode ver. Agora, se for gerente, né, gerente, deixa eu só dar um ESC aqui, pronto. Gerente de regional, tem que ser escrito exatamente como está lá na tabela, tá? Gerente de regional, aí a situação muda um pouquinho. Se for gerente de regional, vamos voltar para o nosso Power BI. No meu Power BI, a minha D unidade está aqui, ó. Se esse cara for um gerente de região, eu tenho que vir aqui nessa D unidade e filtrar a região dele, por exemplo, Sudeste, dele que está logado. Se ele for um gerente de unidade, aí o filtro não pode ser nessa coluna. O filtro tem que ser na coluna unidade e filtrar qual é a unidade dele, por exemplo, Santa Catarina. Ok? Beleza. Então vamos voltar aqui para o nosso DAX Studio e vamos escrever isso. Se for gerente de regional, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a D unidade, região, e vou falar, isso tem que ser igual à variável região. Beleza. Se for um gerente de unidade, a mesma lógica, só que agora, D unidade, ao invés de eu pegar região, eu pego unidade. Igual unidade que eu já declarei a variável. Fecha esse Swift. Não esqueça de dar um return em qual variável você quer que ele retorne. Então, no meu caso, vai ser a regra. Ctrl A, Ctrl C. Vamos voltar para o nosso Power BI.
Vamos tirar esses filtros aqui para que não atrapalhe depois a nossa interpretação. E vamos vir aqui em modelagem, gerenciar funções. E vamos colocar aqui onde eu deveria escrever, dando um Ctrl V. Reparem que aqui fica igual um bloco de notas. Ó. Não tem ajuda nenhuma, você não consegue visualizar as funções aqui em cores diferentes, enfim. Vou clicar aqui para verificar essa expressão DAX, ver se não dá nenhum erro. Nenhum erro. Vou clicar em salvar. Beleza. Rui, não está funcionando. É porque faltou o nosso último passo. Qual é o nosso último passo aqui? É exibir como. Então eu vou clicar em exibir como, outro usuário, e vou aplicar esse RLS. Qual vai ser o usuário? Primeiro, vamos colocar aqui o rui@planilheiros.com.br para testar o CEO. Eu tenho que ver tudo, tá? Então, realmente está certinho aqui, eu vejo tudo. Vamos clicar de novo, não em gerenciar, mas em exibir como. E vamos mudar, e vamos colocar o Renato, que é um gerente de regional, por exemplo. Então, eu vou trocar aqui do Rui para o Renato. Ok. Beleza, olha, o Renato vê as unidades do Sudeste. Vamos dar uma olhada aqui no Renato, ó. The User. Deixa eu tirar esse filtro daqui. Limpar todos os filtros, pronto. Ó, o Renato é o gerente da Regional Sudeste. Vamos pegar um gerente de unidade, a Jéssica, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Vamos fazer o teste para a gente finalizar? Vamos fazer um teste aqui com o e-mail da Jéssica. Ela tem que ver só Santa Catarina. Só Santa Catarina. Isso que eu acabei de fazer, automaticamente, quando você publicar o painel, o próprio Power BI já vai fazer para o usuário. Na hora que ele entrar, ele vai identificar qual é o usuário pela User Principal Name e já vai aplicar todos esses filtros que a gente está testando aqui no Power BI Desktop, só que para que você possa ver se está funcionando, ok? Essa foi mais uma videoaula, espero que você tenha gostado. Deixe aqui um comentário sobre a aplicabilidade desse RLS, sobre a sua situação, qual é o RLS que você tem que fazer, e a gente vai conversando aqui pelos comentários. Te vejo em breve.